Ele é o nosso pastor, escolhido por Ti, Senhor, para dar conta das ovelhas, Senhor. Nós te damos graça pela vida do nosso pastor, do Teu filho. Nós colocamos ele agora na condição de filho, diante do Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, igreja? Deixa Deus te usar. A paz do Senhor Jesus. Pode sentar. Com alegria, né, podermos estar no culto do Ministério de Compaixão, na direção do Ministério de Compaixão. O Ministério de Compaixão é um ministério global, né, da Igreja do Nazareno, onde todas as igrejas locais desenvolvem dentro da sua esfera local. O Ministério de Compaixão é um ministério centenário, é o ministério mais antigo atuante da Igreja do Nazareno global, e nós nos alegramos de poder falar e ouvir o relatório, ouvir como a igreja local tem estado trabalhando na direção do Espírito, né, dentro desse contexto da compaixão. O Ministério de Compaixão, ele é interessante porque, se você entrar no site da Igreja Global, você vai ver que cada região ele tem uma atuação diferente. Eu estava lendo algumas informações do Ministério Global de Compaixão, e eles estavam trazendo algumas informações do Sri Lanka, né? Um povoado que sofreu muito com a guerra civil, e praticamente foi destruído ali, né, obrigado, meu querido, aquela comunidade, e a Igreja Global, através dos ministérios de compaixão, atuante, e hoje estão dando suporte àquela comunidade, né? E outras informações, eu tinha até pedido pegar, não sei se conseguiu, não? Sem internet, né? Caiu a luz, a gente tem muitas informações, irmãos, de forma global. Trabalho com criança, né? Orfanato, creche, medicação. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco uma ação global, onde o Ministério de Compaixão atuou. Foi nessa última calamidade que teve agora há pouco, né? Da explosão lá em Beirute, né? E ali também a Igreja do Nazareno, através dos seus vários ministérios, né, tanto o ministério no contexto missionário, como também no contexto da compaixão. Então, quando nós realizamos o culto de compaixão, nós prestamos conta, né, para a igreja local do que o ministério vem fazendo, também é a oportunidade de ouvir a voz de Deus acerca dessa grandeza que é fundamental e é um testemunho de salvação. Sabia disso? Que a obra de compaixão é um testemunho daqueles que são salvos, daqueles que creem em Jesus para a salvação. Então, eu gostaria, mesmo assentados, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, versículo 35 ao versículo 45. Amém? Quem achou diz amém. Versículo 35 ao 45 diz assim: Jesus falando, né? Isso aí está dentro do contexto do sermão profético. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome
E quando te demos de comer? Ou quando com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? E nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então respondeu Jesus: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Amém. Eu acho muito interessante a obra de Deus, e principalmente nessa questão da compaixão, ela vai ter essa evidência. Nós vamos ler depois alguns outros versículos. Ela vai ter essa evidência. E o que é compaixão? Compaixão é um sentimento de pesar causado pela tragédia ou sofrimento alheio e que desperta a vontade de ajudar e de confortar aqueles que padecem. Eu começo a entender que compaixão está inteiramente relacionado àqueles que conheceram a Cristo e conhecem a Cristo e vivem o cristianismo genuíno. Aqueles que, de fato, entenderam a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, aqueles que passam por essa transformação, não que só os cristãos desempenham ou tenham compaixão. Nós vamos encontrar na história das religiões muitos segmentos religiosos que também demonstram compaixão. Muitas pessoas, inclusive algumas que não têm nem sequer religião, mas que também demonstram compaixão. A compaixão é um sentimento que faz com que aquela pessoa sinta a dor do próximo e sinta essa dor alheia, esse sofrimento alheio, e tenha um despertar, né, para ajudar a trazer um tempo de conforto àqueles que sofrem. Então, nós estamos falando de algo que é evidenciado na vida do cristão. Quando nós olhamos para alguém com alguma necessidade, e se nós não sentirmos esse pesar, e se nós não sentirmos, não olharmos e sentirmos a dor do outro, alguma coisa precisa acontecer no nosso coração, irmãos. Alguma coisa precisa ser diferente no nosso coração. Porque aqueles que entenderam a mensagem de Cristo, aqueles que compreendem essa mensagem transformadora, automaticamente são pessoas de compaixão. E a Igreja do Nazareno, ela preza por olhar aos necessitados. Então, é um dever nosso, né? Mas como igreja, nós precisamos entender que, como igreja, né, nós precisamos estar unidos com esta visão de alguma maneira, poder trazer um conforto àqueles que sofrem. Jesus continuou dizendo aqui, no 42, no 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, também não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você já tinha lido essa passagem bíblica dessa maneira? A compaixão é uma característica daqueles que têm a vida impactada pelo Evangelho de Cristo. Então, quando nós
passamos agora por esse tempo difícil, né? Esse momento conturbado da pandemia, né? E a gente pôde ver a igreja se mobilizando, os irmãos se mobilizando, pessoas se colocando, de alguma maneira ajudando. Nós estamos, de fato, testemunhando da nossa fé e de que, de fato, nós cremos no Evangelho transformador. Então, ele vai dizer exatamente o seguinte, se você fez a alguém, a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. É claro que tem um contexto aqui é um sermão profético, e nós costumamos dizer que é um sermão com uma visão escatológica, ele está falando exatamente a partir do capítulo 24 e 25 dos finais dos tempos, e ele vai falar de características fundamentais da vida dos cristãos genuínos que servem a Deus com amor e com graça. No mundo que nós vivemos, meus irmãos, as pessoas estão preocupadas, e quando eu falo pessoas, eu não me refiro a pessoas diretamente no contexto da sua religiosidade, mas nós acharemos pessoas, inclusive no contexto da religiosidade, que estão, talvez, com o coração gelado, com o coração, talvez, endurecido, e que toda a questão que nos envolve o chamado capitalismo, né? O chamado capitalismo, onde sempre nós nos preocupamos, em primeiro lugar, a gente se preocupa com a nossa vida, em segundo, com a nossa vida, e terceiro, com a nossa vida. Aqueles que encontram Jesus começam a pensar diferente. Aqueles que ouvem a mensagem de Jesus começam a pensar diferente. Amém? Começam a pensar diferente. Agora, eu penso sim, eu tenho uma preocupação com as minhas necessidades, mas se eu tenho 2, eu divido e fico com 1. Vocês estão entendendo? Falar do ministério de compaixão é falar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Não tem como sermos igreja e não termos compaixão. Não tem como sermos igreja e não olharmos para o sofrimento alheio sem sentir a dor do próximo. As dificuldades e as mazelas que nós vamos encontrar são muitas. É claro que nós nem sempre conseguiremos resolvê-las. Nem sempre nós teremos a resposta e conseguiremos ajudar no contexto para zerar a situação. Sabe? Talvez nós possamos enfrentar alguns desafios e que nós mesmos não tenhamos, em algum momento, uma condição, ou talvez, de fazer uma grande diferença. Mas sabe que não importa essa questão do tanto quanto você pode ajudar? Talvez você não pode ajudar muito, mas se você ajudar o pouco que pode, para Deus é o muito. Se você fizer alguma coisa, sempre podemos fazer alguma coisa. Sempre podemos fazer alguma coisa. Eu vou trazer um testemunho, os irmãos devem lembrar. Certa ocasião, eu estava no trabalho, e estava no 4º andar, na época, e me chamaram na portaria. Falaram, tem um senhor te chamando lá na portaria. E eu falei, me chamando, não estou esperando ninguém. Aí eu cheguei, desci, fui lá, e tinha um senhor lá. Aí já sabia até meu nome, né? O senhor que é o Marco Barros? Sou eu. Eu vim aqui porque mandaram eu procurar o senhor para arrumar um emprego, uma vaga de emprego. Aí eu falei, mas eu? Te deram meu nome, falaram para você vir me procurar? Sim, falaram que era só falar com o senhor. Eu não tinha nenhuma vaga, não tinha, né? Eu não tinha nem como resolver isso. E aí, mas me despertou aquela situação daquele senhor, um senhor bem aparentado, mas com a roupa um pouco já usada, batida, né? E eu falei, mas o que o senhor... Olha, eu posso dizer para o senhor o seguinte, eu não sou responsável, eu não posso dizer se não tem vaga para você trabalhar, mas o que o senhor faz? Qual é a área que o senhor está procurando? E aí aquele senhor, olha, eu sou jornalista e sou também advogado. E aí ele tirou a carteira do OAB e me mostrou. Aí eu falei, mas o que o senhor está... Qual a vaga que o senhor está procurando?
Até de limpeza, se você tiver aí. O que você pode fazer para me ajudar? Aí eu comecei a conversar com aquele senhor. Muitas pessoas aqui conheceram ele. E eu comecei a puxar assunto, até que ele foi se abrindo, né? Então, eu cheguei a entender o que ele estava passando. Ele veio do interior de São Paulo, né? Ele estava passando por um momento depressivo, largou a família, tem casa, tem filho, lá no interior de São Paulo. E ele veio, e os recursos dele se acabaram, né? Os recursos dele se acabaram. Ele estava num determinado local, depois não tinha mais recurso, e foi ficando alguns dias na rua, não tinha mais recurso para falar com a esposa, para ligar para a esposa. E aí, quando eu comecei a conversar, assim, eu estava numa situação tão precária que eu acho que eu não tinha nem como pagar um pão para ele naquele dia. Estava brabo o negócio, né? De vez em quando tem só as moedas, né, Jefferson? De vez em quando aparecem só as moedas, mas a gente junta as moedas e faz alguma coisa, né? E nesse dia, era um dia, eu falei, rapaz, mas... E aí eu comecei a conversar, e aí ele foi se abrindo. Ele foi se abrindo. Eu não tinha como arrumar uma vaga de trabalho para ele, irmãos. Né? Eu não tinha como fazer nada por ele naquilo que ele necessitava. Mas eu comecei a ouvi-lo. E aí eu peguei o telefone da casa dele e falei, não, tem como... A sua esposa tem um contato? Então, eu peguei o contato da esposa dele, falei, ó, senhor, aguarda aqui, senta aqui, aguarda aqui, eu vou lá em cima e vou ligar para ela. E aí, isso eu fiz. Fui lá no meu setor, liguei para São Paulo, telefone fixo, e falei com a esposa dele. Ela é até minha amiga no Facebook. Até hoje, ele também. E aí, comecei a conversar, e ela, meu Deus, já tantos dias, 15 dias que ela não sabia onde ele estava, há 15 dias que ela tinha perdido o contato, ele estava desesperado, os filhos estavam desesperados, procurando e tal. E aí, naquele momento, eu vi que tudo que ele tinha falado era verdade, né, por conta até da esposa dele falando, e realmente ele tinha uma formação, ele tinha um blog, ele falou, você pode olhar o meu blog lá, que eu escrevo muito sobre política. E aí, uma das coisas que eu descobri é que ele sofreu uma certa perseguição na cidade do interior, por conta dessa questão política, de defender algumas bandeiras, né? E aí ele foi perdendo a condição de advogar, até que já não tinha mais a condição de advogar. A idade dele, 65 anos. E aí, o que eu fiz? Eu passei uma lista no prédio da Folha Dirigida, cada setor eu ia, explicava a situação, cada um dava R$1, R$2, não sei o quê, parará, todo mundo ajudou. Ele veio para aqui, para a igreja, era um... Não sei se era EBF, se era culto infantil. Eu sei que ele veio, as crianças estavam aqui, ele almoçou com a gente, eu comprei a passagem, nós levamos ele e colocamos ele dentro do ônibus e enviamos ele para a casa dele. E depois continuamos a falar com a esposa dele e, graças a Deus, está lá com a família, está bem, né? E continua escrevendo sobre política e falando um monte de besteira na política, mas está lá com a família, né? Glória a Deus por isso. Dormindo na Campo de Santana, dormindo ali próximo à UPA, um senhor de 65 anos com a formação de advogado, com OAB, né? E jornalista, escritor de blog, né? Então, alguns irmãos aqui, quem lembra disso? Quem lembra? Alguns irmãos lembram disso. A irmã Carmen fez um curativo no pé dele, estava ruim, que ele machucou e tal. A irmã Carmen fez um curativo no pé dele na época, né? Tomou um banho. Eu acho que ele cortou o cabelo, também não estou lembrado, sei que foi uma geral, né? Ganhou uma roupinha nova e voltou para casa bonitinho, para a família, para ficar com a família. O que eu quero dizer para os irmãos? Irmãos, eu poderia, não que eu tenha feito isso por mim mesmo, né? Não que eu tenha feito para falar que, o pastor, não. Porque Deus faz isso, Deus toca no nosso coração. Quando ele falou que estava procurando uma vaga de emprego e que ele falou o meu nome, eu falei, rapaz, como é que o cara sabe meu nome? Quem sou eu para arrumar o emprego? Né? Eu não tinha condição de ver nada para ele. Mas me despertou. Eu não podia comprar um lanche para ele naquele dia. Estava zerado. Isso, zeradão. Não tinha um centavo. Até o lanche eu não podia fazer. Uma coisa que eu ofereci ele foi o cafezinho lá da portaria. Né? O cafezinho tinha. Mas não podia fazer mais nada por ele. Mas o pouco que eu podia fazer foi feito, que é conversar, ouvir, e aí eu passei a história dele para os setores da empresa, e todo mundo, né, confiou na minha palavra. Ele também estava lá embaixo. Ele deu uma sumidinha um dia, eu tive que ir atrás dele. Teve uma história a mais aí, né?
para a gente pegar ele. A gente passou uns dias aí, por conta do pé machucado, ele ficou um dia na UPA tomando soro. Aí eu perdi o contato com ele, fiquei doido atrás dele, e enquanto eu não achei, não sosseguei. Achamos ele. O que eu estou dizendo? Talvez nós não podemos fazer muito. Talvez você não vai poder fazer muito para uma pessoa. Talvez você também tenha suas necessidades. Mas, sabe, se você ouvir, se você compreender o contexto, quem sabe você pode pedir alguém para ajudar. Quem sabe você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Porque é exatamente isso que Jesus nos ensina. Sabe, a gente não vai fazer muita coisa, mas talvez uma coisa simples vai marcar a história da vida de uma pessoa. E aí faz toda a diferença, irmãos. Aí faz toda a diferença. Porque nós sentimos a dor do nosso próximo, a dor alheia. Agora, nós não podemos estar indiferentes. Porque aí o nosso coração, então, está duro. E a gente precisa entender que o nosso coração precisa ser quebrantado. E aí o Espírito Santo de Deus, ele tem essa capacidade de nos quebrantar. Né? Eu fico imaginando, sabe, quando nós estávamos lá na barraca, da arrecadação, tinha dia, irmãos, que eu falava para os meninos assim, quando eu estava lá no plantão, né, principalmente da parte da tarde, que ia fechar a mesa zerada, eu falei assim, não, nós vamos orar aqui, não é possível. Tem que cair nem que seja um miojo aqui em cima dessa mesa. Nós temos que... Aí surgiu a ideia do panfletinho, lá de fazer os panfletos, e eu ia lá para a porta do Mundial. Né? Eu ia lá para a porta do Mundial. Quem estava lá comigo lembra, né? O pessoal fica até meio assim. Eu pedia mesmo, fiz até uma música. Né? O pessoal passava, como é que é a música? Eu já esqueci, quem lembra? 1 quilo de compaixão. 1 quilo de compaixão. A pessoa passava perto da barraca, eu balançava os folhetinhos, 1 quilo de compaixão, para chamar a atenção da pessoa. E, sabe, irmãos, não era para nós, sabe? Não era para a nossa despensa que a gente estava pedindo. A gente estava ali porque a gente entende que muitas pessoas viriam bater a porta da igreja, e nós sabemos que a igreja de Cristo, ela tem essa capacidade, não por nós, irmãos, não por nós somos falhos, não por nós, mas porque esse amor de Cristo é transformador. O amor de Cristo tem a capacidade de transformar as nossas vidas, e nós começamos, então, a sentir a dor do próximo. A diferença da vida cristã é sentir a dor do próximo. Mas, pastor, e sentir a dor, e se eu não puder ajudar? Olha, de alguma maneira você pode ajudar. Olha, eu quero dizer para você que oração é dever. A oração. Orar por alguém é dever. Então, olha só, nunca dê desculpa, eu não posso te ajudar, mas eu vou orar por você. A oração já é a tua obrigação, meu irmão. A oração já é a tua obrigação. Você não tenho nada para fazer. Então, fala assim, eu não tenho nada aqui. Vou ligar lá por isso. Espera aqui, Luiz, Ivone, olha só. Estou com a situação aqui. Tem um miojo aí? Tem um macarrão? Aí o Luiz fala, olha, acabou de chegar, Deus mandou aqui 50 quilos, pode mandar para cá. Você está entendendo? Talvez você não tenha para ajudar, mas você pode fazer alguma coisa que seja diferente na vida de alguém. E isso em todas as áreas, irmãos. Sabe? Em todas as áreas. Você está passando pela rua, você está... É claro que hoje, com a questão de segurança, a gente fica muito preocupado, né? Com as pegadinhas, com tantas coisas. É claro que tem que vigiar. Né? E às vezes, a gente tem que ter cuidado. Né? Quando a gente fala que vai ajudar alguém, a gente tem que ter cuidado. Nós aqui nunca damos dinheiro na mão das pessoas. Se é para viajar, a gente dá um jeito de pôr dentro do ônibus na rodoviária e mandar para casa. Né? Se é falta de alimento, a gente vai fazer de um jeito para levar uma cesta básica. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo um tempo onde a droga está imperando, está destruindo pessoas, e muitas vezes não é porque a pessoa é ruim, não, irmãos. A pessoa é ruim, não é porque a pessoa é ruim, não. É porque a situação dela, biologicamente falando, é uma situação tão dependente que, se bater R$5 na mão dela, com fome, ela não vai comer, mas ela vai buscar o vício. Não é que ela é ruim, não. Não podemos olhar para as pessoas e achar que elas são ruins porque estão na droga, não. Ah, mas ela escolheu estar ali. Depende. Isso aí é uma situação que gera um debate. Depende. Muitas situações acontecem, e nós temos visto isso no Sopão, no Pão da Vida,
nós temos visto isso. Quantas pessoas que outrora estavam lá, quantos diáconos, quantos levitas, né? Quantos obreiros que outrora estavam firmes na casa de Deus e nós temos encontrado nas ruas. O que será que levou essas pessoas assim? Há muitos embates. É claro também, que eu costumo dizer sempre, que nada no físico acontece primeiro, antes do espiritual. Tudo primeiro começa no espiritual. Ninguém cai de um dia para o outro. Há uma sequência. Ninguém perde a fé de um dia para o outro. Dormi, acordei sem fé, não vou mais para a igreja, não vou mais buscar Deus, vou para as drogas, vou para o álcool. Não. Não é bem assim. Né? A gente sabe disso. Tem uma questão aí. Mas muitas coisas, irmãos, Satanás usa muitas questões para trazer impacto, traumas, feridas terríveis na vida das pessoas, amarguras terríveis na vida das pessoas. E aí elas vão se encontrar num vazio, elas vão se encontrar numa situação difícil e elas vão buscar a solução erroneamente em uma coisa que vai ser prejudicial. Por isso, quando nós olharmos para as pessoas, não podemos julgá-las. É claro que a gente tem que saber como ajudá-las, né? Mas nunca julgá-las. Pelo contrário, nós precisamos ter compaixão pelas pessoas. Amém? O Ministério de Compaixão atua globalmente em todos os lugares onde a Igreja do Nazareno está, de forma diferente. Eu vi várias pesquisas, né? Aqui nossa característica tem sido alimentos, aqui tem sido, claro que com evangelismo, né? E eu estava olhando que em alguns países, muitas creches, muita ajuda às crianças, né? E o Ministério de Compaixão também tem adotado os filhos dos pastores dos países mais pobres, da África, da América Latina. Pastores que estão no campo missionário, estão num lugar muito difícil, o Ministério de Compaixão Global, então, tem ajudado muitas crianças, filhos de pastores, nesse sentido, para que eles possam ter uma ajuda, né? Não só filho de pastores, eu digo filho de pastores porque é um trabalho específico que acontece, porque quando você vai estudar a história da igreja na África, você vai ver que tem igreja na África que não tem um ventiladorzinho desse. Esse ventilador é top. Né? Vamos falar nem do ar-condicionado. Não tem um ventilador, então ar-condicionado não precisa nem falar. Né? Então, sapê, quantas igrejas de sapê, né? E é claro que são muitas as necessidades em tantos lugares, e às vezes a gente pensa que nós estamos em algumas condições difíceis, né? Mas tem lugares que só Jesus e a luta é travada, e a Igreja do Nazareno está pronta para atuar. Nós não somos diferentes, nós somos Igreja do Nazareno, Ministério de Compaixão, prontos para atuar, para ajudar, para acolher, para socorrer. Então, é importante esse despertar. Nós vamos ver também em Tiago, no capítulo 2 de Tiago, já estou concluindo. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Em diante, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Precisamos entender que o contexto da fé morta não está relacionado à salvação por obras. Tá? Amém? Glória a Deus. A fé sem obras é morta, mas o contexto não é a salvação. A salvação não vem por obras, mas as obras, a fé nos leva à obra. Amém? Nós não podemos confundir, porque senão a gente cai em um erro bíblico. Nós não vamos ser salvos porque nós vamos estar fazendo muitas coisas, mas a nossa fé em Cristo, a nossa fé salvadora, nos conduz a fazer obras. Por isso, Jesus estava dizendo que aquele que faz aos pequeninos está demonstrando o amor a Ele, porque
é como se a ele estivesse fazendo. O Ministério de Compaixão tem essa pretensão de que nós, como igreja, possamos desenvolver essa capacidade de sentir a dor, de sentir a necessidade do próximo, de poder ajudar. A começar dos da fé. Nós precisamos entender isso. E eu sempre digo aqui, irmãos, que nós não podemos ter no nosso meio irmãos passando nenhum tipo de situação difícil. Não pode passar necessidade. Por quê? Porque nós precisamos ajudar. Se algum irmão estiver passando alguma necessidade, a igreja precisa se mobilizar. Isso desde Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva vivia assim. Né? Se alguém estiver passando por alguma necessidade, a igreja precisa ser atuante. Nós não podemos deixar os nossos irmãos passar por nenhuma necessidade. E uma das coisas que eu sempre falei para os irmãos da Compaixão, né, irmão Luiz e irmã Ivone, é que nós iríamos nos esforçar para ajudar os da fé e também ajudar os demais, mas cumprindo a palavra, que os da fé sempre teriam a prioridade. Né? Porque se nós não fizermos para aquele que está do nosso lado, como é que nós vamos conseguir fazer para aqueles que nós não estamos vendo? Então, nós não podemos deixar os nossos irmãos passar por algum tipo de necessidade. Isso é compaixão. E isso também é uma forma de nós fazermos a diferença. Deus quer usar a minha vida e a sua vida, irmãos. Sabe, o nosso ministério de compaixão, ele é muito atuante, porque a maior necessidade tem sido essa. Mas não significa que é só isso, né? Não significa que compaixão está só dentro desse contexto. Tem mais coisas. Você pode ser útil, você pode fazer ter uma pequena atitude e mudar a história da vida de alguém. Mas como igreja, entenda isso, a igreja de Cristo, a essência de sermos igreja, sabe? Porque muitas pessoas estão fazendo muitas obras. Os espíritas kardecistas estão fazendo muitas obras. E louvado seja Deus pela vida dessas pessoas que estão ajudando o próximo. Mas, dentro do contexto bíblico, a nossa fé é fundamentada naquilo que Jesus nos ensina. Né? Então, nós cremos em Jesus e a nossa fé, ela nos traz o impacto ao ponto de sentirmos a dor e a necessidade do próximo e, de alguma maneira, nós ajudarmos o nosso irmão. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm colaborado com o Ministério de Compaixão, agradecer a Luiz e Ivone por ter, com coragem, né, assumido aí num período tão difícil, tão complicado, mas com a ajuda, como ele mesmo diz, com a ajuda da igreja, com a ajuda dos ministérios, nós estamos fluindo, nós estamos conseguindo fazer o nosso melhor. E a fé é assim. A fé, ela move o nosso coração, ela nos envolve a termos atitudes proativas, atitudes verdadeiras, atitudes significativas na vida do nosso próximo. Isso é ser igreja. Compaixão é a característica daqueles que amam a Cristo. Você pode ficar de pé? A gente passa depois. Feche teus olhos, meu irmão. Sabe, em tempos tão complicados, né, difíceis, onde o egocentrismo é generalizado, onde as pessoas estão muito presas ao eu, às suas condições pessoais, a igreja tem um chamado de se comprometer com o próximo. Enquanto muitos estão preocupados com as suas próprias necessidades, a igreja tem um chamado de se preocupar com a necessidade do próximo. E são as mais diversas necessidades. Necessidade de uma palavra, necessidade de ouvir, necessidade de amar, necessidade de perdoar. As mais distintas são várias. Várias situações que vão demonstrar que a igreja é uma igreja de compaixão. Sabe? Eu e você podemos fazer alguma coisa para ajudar alguém. Nós podemos ter sempre uma atitude diferenciada para ajudar alguém e para que o nome de Cristo possa ser exaltado, irmãos. Entenda isso. Não é para que o nome do pastor, o líder do ministério A ou B, é para que o nome de Cristo possa ser exaltado. Se você ler Atos dos Apóstolos, se você estudar a história da igreja primitiva, você vai ver que as pessoas eram enviadas até eles. Deus enviava as pessoas que iriam ser salvas, porque isso era frequente, isso era normal. Isso era normal.
Eles olhavam para aquelas pessoas e viam o amor de Cristo, a compaixão, e as pessoas eram atraídas. Quer ver você atrair? Quer ver você ter um perfume, né, que vai atrair as pessoas? Você escolhe aquele perfume gostoso, né, para as pessoas, perfume bom. O perfume de Cristo é o melhor perfume que você pode usar. O perfume de Cristo atrai pessoas. Quando você está repelindo pessoas, você precisa mudar o perfume. Você não está com o perfume de Cristo, você precisa usar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo atrai pessoas. Eu falei isso aqui uma ocasião. Igreja é lugar para fazer amigos mais chegados do que irmãos. Sabe? A sua necessidade é a minha necessidade. A minha necessidade é a sua necessidade. Compaixão é sentir a dor do próximo. É sentir a dor do próximo. Feche teus olhos nessa noite. Feche teus olhos. Uma das coisas que mais me chama a atenção em relação à compaixão é que se eu não começar daqui para fora, ela é incompleta. Se a compaixão que eu tenho é só por de fora, ela é incompleta, porque tem que ser daqui para fora. Sabe, você que está do meu lado, adorando a Deus, eu preciso ter compaixão pela sua dor e você precisa ter compaixão pela minha dor. Sabe, se você não sentir a dor do seu irmão aqui, que você adora a Deus junto, dificilmente você vai sentir a dor daquele que está lá fora. Eu quero te convidar a sentir a dor do teu irmão aqui dentro. Lá fora vai ser a consequência. Se você olhar para aquela pessoa que chegou aqui, sentou contigo, sentou do teu lado, perfume talvez até vencido, e você começar a olhar para ele e falar, que coisa gostosa está perto de você, meu irmão. Que coisa boa está perto de você, minha irmã. Está tudo bem? Eu estava relembrando a história da igrejinha, lá na garagemzinha. Eu lembro que lá era tão pequeno, mas tão pequeno, que quando chegava o visitante, os membros tinham que sair para fora. Quem é daquela ocasião vai lembrar disso. Irmãos, era muita criança chegando, e eu via as irmãs pegando os neném no colo, e uma ajudava, preocupada com a mãe, preocupada com os pais, sabe? Pegava ali a criança, pegava ali e dava um jeito, e queria que ela se sentisse bem. Isso está dentro do contexto de compaixão, irmãos. Às vezes as pessoas chegam na casa do pai quebrada, cheia de dor, cheia de problemas. E aí, você, servo de Deus, você vai ter compaixão, porque aqui é o hospital. E a pessoa está entrando aqui, então você vai ter compaixão, você vai ter amor, você vai ter graça, você vai se importar com a dor dessa pessoa. E aí você vai fazer de tudo para que ela possa se sentir muito bem aqui, que através deste momento ela possa ser abençoada, ela possa ser edificada, ela possa ser restaurada. É isso que é compaixão. Fere os nossos conceitos religiosos. Compaixão, aprenda isso, compaixão fere os nossos conceitos religiosos. Aonde nós vemos isso? Naquele texto que Jesus fala sobre o bom samaritano. Passa o sacerdote, vê o coitado do rapaz todo quebrado, que foi assaltado, roubado, e olha para o cara e fala, não, eu tenho horário lá para a igreja. Deixa ele aí, aqui é perigoso, eu posso ser assaltado também, pode ser alguma coisa, e foi embora. O sacerdote foi embora. O representante de Deus. Daqui a pouco passa o levita, outro religioso, responsável pela adoração da casa de Deus. Olha para aquele homem todo machucado. Ixi, deixa aí, porque aqui é perigoso e tal, e passa e vai embora. Aí vem o samaritano. Já parou para perceber que Jesus usa muito samaritano nas suas parábolas? Porque para os judeus, os samaritanos eram as piores pessoas que eles podiam imaginar. Por conta da questão histórica do povo de Israel. Houve um problema na dispersão das tribos.
E alguns judeus se misturaram com outras raças, e esses samaritanos estão dentro desse contexto. Então, quando Jesus falava sobre samaritano, é porque o judeu entendia que o samaritano era um qualquer. Mas um qualquer era citado por Jesus como aquele que viria suprir a necessidade daquele homem machucado, ferido, arrebentado. Isso é compaixão, irmãos. Os religiosos passaram. Eu não sei, irmãos, o que vai ser da nossa sociedade se a igreja perder a compaixão. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão. Eu não sei do que será dessa terra se nós não desenvolvermos a capacidade de termos compaixão. Certa ocasião, o Pão da Vida, lá no início do Pão da Vida, a gente estava lá na Brasil. Eu lembro que algumas pessoas falaram que passavam algumas pessoas e diziam, olha, a igreja está alimentando esse pessoal aí vai roubar eles. Falando mal do trabalho que está desenvolvendo. Por quê? Porque, na verdade, isso acontece. Isso acontece. Não é que eles estavam mentindo, não. Isso acontece. A pessoa drogada e tal pode assaltar alguém. Mas a questão é, nós não estamos fazendo alguma coisa dentro de um conceito social. Porque se fosse assim, o ladrão da cruz não teria sido salvo no último momento da sua vida. Porque ele era o pior dos piores. É um desafio para nós. Feche seus olhos, é um desafio para nós. Desenvolvermos a capacidade de termos no nosso coração esse sentimento da compaixão. Que é até interessante, porque é um substantivo feminino. Um sentimento de pesar causado pela tragédia ou sofrimento alheio e que vai despertar em nós a vontade de ajudar e de confortar aquele que padece. Ô, coisa difícil. Só o Espírito Santo, só papai para nos ajudar. Feche teus olhos nessa noite. Nós somos uma igreja que ama, uma igreja de compaixão. Então saiba de uma coisa, se importe com alguém. Se importe com alguém. Faça alguma coisa, nem que seja simples, para ajudar alguém. Para demonstrar o teu amor e o amor de Cristo para alguém. Sabe por quê? Porque se não for assim, nós não estaremos fazendo aos pequeninos que Jesus citou. E se eu e você não fizermos aos pequeninos, nós não estamos fazendo a Ele. Assim foi as palavras de Jesus. Pai, nesta noite, eu quero te agradecer porque a tua igreja é uma igreja de compaixão. A igreja do Nazareno está espalhada em mais de 167 países. Está na África, no Oriente Médio. Está na América do Sul, do Norte. Está presente em todos os continentes. Ó Deus, e uma das características desta igreja, Pai, é a compaixão. É a ajuda. É a estender as mãos. É uma fé prática. É uma fé que demonstra. É uma fé que nos faz demonstrar o teu amor através de obras. Obras que estão fora do discurso. Porque só o discurso, como palavra, não faz diferença. Mas mais do que nosso discurso, que a nossa fé possa ser uma fé prática. E possamos colocar em ação. E possamos praticá-la. E possamos demonstrar a Deus, às pessoas que estão à nossa volta, o quanto elas são importantes para nós. Porque nós somos importantes para Deus. E se Deus nos ama tanto, nós também estamos, ó Deus querido, dentro desse contexto. Amamos essas pessoas. Nas mais necessidades que sejam. Nos ajude, Pai. Nos dê condições de ajudar o nosso próximo. Nos dê condições de atuar em Vila Joaniza, porque essa é a terra missionária desta igreja local. O Senhor plantou esta igreja nesta terra, ó Deus, e esta é a nossa terra missionária, esta é a nossa Jerusalém. E aqui, Pai, nos faça crescer. E aqui nos faça, Deus, ser diferente. E aqui nos ajude a demonstrar o teu amor e a compaixão. Ó Deus, seja, ó Deus, nos projetos que nós já desenvolvemos sociais, seja nos projetos evangelísticos, seja nos
temos projetos, ó Deus, que estão no papel ainda, não saíram do papel, mas o Senhor sabe, conhece o nosso coração, e com a ajuda do Senhor, ó Deus, o Senhor há de enviar aqueles que amam esta obra, para que possamos de fato realizar algo que possa ser impactante nessa comunidade, para que as crianças, para que os jovens, para que adultos, para que homens e mulheres possam ser abençoados, possam ser impactados, ó Deus, e que este amor e essa compaixão possa arder no nosso coração, ao ponto de nós dividirmos, Pai, aquilo que nós temos com aqueles que não têm. Eu louvo ao Senhor pela vida, Senhor, dos teus servos que têm se comprometido com esta obra, com a tua igreja que tem ajudado, com os ministérios que tem apoiado. Isso é igreja. Igreja é isso, é estarmos juntos, caminhando juntos, fazendo a obra juntos, participantes. Ó Pai, que cada dia mais possamos estar juntos, que cada dia mais possamos caminhar juntos e fazer grandes obras, não para dizer que estamos fazendo algo grande, mas grandes obras que exaltem o teu nome. E Vila Joaniza possa ser conhecido como um lugar transformado pelo poder da tua palavra. Assim, Pai, nós oramos nesta noite, agradecidos. Abençoe cada vida aqui, abençoe cada vida, cada família, Deus. Abençoe todos aqueles, Pai, que têm contribuído para ajudar o próximo, através desta igreja local. Porque esta obra, Pai, o Senhor tem confiado a esta igreja local. Não a nós, não ao nome de algum líder ou de algum pastor, mas o Senhor tem confiado a esta igreja. E que possa ser algo que cresça cada dia mais, que avance ainda mais, e o nome do Senhor possa ser exaltado. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para o irmão Luiz. Quero agradecer a oportunidade. Não seria eu o pregador não, mas Deus está no controle, e na próxima o pregador estará. Em nome de Jesus. Quero agradecer à igreja, a presença de todos. Pode sentar, a presença de todos. Fiquei muito feliz de ver vocês por aqui, nos apoiando. E a pedido da primeira-dama, que ela disse que não ouviu direito, por causa da falta de energia, eu vou passar rapidinho o relatório para o pastor orar para a gente poder ir para os nossos lares. Então, do dia 2 de junho até o dia 4 de julho, nós ficamos numa tenda em frente ao Casa Show, na Portuguesa, onde o pastor também disse aí, né, que às vezes não tinha nada e tinha que orar para ver se vinha alguma coisa. Aí no dia 10/6, o Colégio Pimpolho quis doar os alimentos e eles tinham algo assim, meio um pezinho atrás em relação à igreja. Mas quando eles chegaram aqui, eles ficaram impressionados com a estrutura, né? O pessoal tudo lá em cima já, no caso a Ivone e eu, ficamos uma parte da noite entrando em contato com o pessoal para poder estar aqui. E eles trouxeram umas 40 cestas básicas, eletrodoméstico, calçado, roupa, e doaram o povo e saíram daqui satisfeitos e com a outra visão da igreja. Aquela visão que eles tinham do pé atrás, eles saíram com outra. Que a honra seja dada ao nosso Deus, né? E no Cacuia ficamos alguns dias e ali foi poucas coisas, né, que nós recebemos. Teve até um episódio meio que cômico, né, e engraçado, porque se a Rose e a Patrícia tivessem segurado a barraca, elas tinham voado igual paraquedas, porque a barraca voou. Deu um vento lá que a barraca foi para longe. E coitada, só estavam elas duas, mas Deus enviou, né, pessoas lá e ajudaram ela a botar a barraca de volta no lugar. No dia 18/7, uma ONG veio à nossa igreja doando cartões de alimentação. Foram 86 cartões doados. É uma ONG do lado do LGBT, mas nosso pastor, como eu falei, sábio, conversou com ele e não botou nem religião e muito menos política no meio. A intenção foi ajudar e abençoar famílias. Fecharam juntos e vieram aqui e famílias foram abençoadas. E hoje nós temos
alguém deve conhecer, algumas pessoas devem conhecer a Lohane. Ela é filha do Jorginho com a Vilma, e ela tem trocado livros por alimento, e ela tem abençoado a nossa igreja. A nossa despensa não está vazia totalmente, porque ela tem ajudado bastante. Ela tem sido um braço de Deus para nos abençoar. Tem dado alimento e muito, papel, e até para a parte de higiene pessoal tem doado. Então nós agradecemos a ela, ao pai, à mãe que permitem, né, ela fazer isso. Usa lá, cada uma vez chegamos lá, a sala estava cheia de caixas, cheia de bolsa de alimento. E às vezes é o pastor, quando é o pastor, é o Jair que vai buscar em algum lugar, ou sou eu que vou buscar em algum canto. Mas Deus tem enviado recursos e Deus tem enviado pessoas para doar. E como eu tinha dito, nós abençoamos, ajudamos 104 famílias. Nós temos cadastrados 98. Por que temos essa diferença? Porque alguns não têm telefone, outros não têm contato. Teve alguns que foram moradores de rua, que disseram que aí foram realmente buscar a cesta. Onde a gente estava para arrecadar, a gente estava doando. As pessoas falaram assim, você pode doar uma cesta? E a compaixão, vamos lá. Fazíamos a cesta, deixava lá, a pessoa vinha buscar. Tanto aqui na Portuguesa como no Cacuia. E também eu tinha esquecido de um detalhe. Uma firma chamada Locar, lá na Ribeira, no ponto final do 324, ela doou 2 contêineres de alimentos, cereais, refrigerantes, suco. Doaram esses 2 contêineres. Foi um domingo inteiro, praticamente inteiro, né? Que a gente ficou indo para lá para buscar, trazia aqui, botava aqui. Quando chegou a parte da noite, parecia até uma feira, que um falava para o outro, virou fila aqui na porta da igreja. Mas todos aqui, algumas pessoas falaram assim, poxa, aquele dia eu vim aqui, cheguei no final, mas o que eu pude catar ali, peguei fruta, peguei isso, peguei aquilo, eu saí daqui feliz. Então, mais uma vez, Igreja do Nazareno, com paixão e ajuda de vocês, nós deixamos pessoas felizes. Isso é gratificante, de você saber que uma pessoa sai daqui alegre por ter saciado pelo menos alguns dias a sua fome. Né? E temos mais pedidos, tem pessoas ligando, tem pessoas falando que estão passando necessidade, e estamos aí. Hoje eu quero agradecer aqueles que vieram, né, pelo convite individual, aqueles que já receberam cesta, que vai receber de novo, mas hoje infelizmente eu não tenho como dar cesta, porque eu tenho que pegar esse alimento, levar lá para cima, separar, fazer uma triagem, para depois fazer essa cesta e abençoar. Provavelmente amanhã, eu e minha esposa vamos estar aqui para entregar essas cestas. E eu quero agradecer tremendamente ao pastor a confiança que ele nos deu, né, de ter nos colocado como líderes do Ministério de Compaixão. Mas nós não somos líderes sem vocês, porque não deixo de falar isso, porque eu quero frisar isso na mente de vocês, que a Ministério de Compaixão, ela não anda sozinha, ela precisa do apoio de vocês. Como o Jair falou, como o pastor falou, nós precisamos de vocês. Nós não andamos sozinhos. Eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço pelo culto, agradeço pela equipe de louvor que vieram aqui, agradeço por vocês que vieram, saíram dos seus lares, debaixo de chuva ou não, estão aqui, e que saiba que Deus tem recompensa. Eu agradeço mesmo a Deus, estou muito feliz pelo primeiro culto do Ministério de Compaixão, e creio que vai vir mais por aí, amém? O pastor vem para orar, para encerrar o nosso culto. Amém? Você pode ficar de pé? Lembrando para aqueles que são casados, que amanhã, 8 horas da manhã, nós teremos café para os casais, né? Café com casais. É um momento de comunhão, de oração, onde nós estaremos juntos. E também nosso devocional às 10 horas da manhã. Amém? Que Deus nos abençoe
Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, amém? Pai, graças te damos por este privilégio de estarmos aqui na tua casa. Leva-nos para os nossos lares debaixo das tuas mãos poderosas. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Pai, abençoe cada família aqui representada. Nós declaramos, Vila Joaniza pertence ao Senhor. Abençoe este lugar, Pai. Em nome de Jesus. Nos dê, ó Deus, um final de noite abençoado, um domingo abençoado. Ó Deus, e que possamos estar reunidos juntos amanhã na tua casa para adorar e bendizer o teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce e infinita comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? 1 quilo de compaixão. Deus abençoe. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia. Quando chegou a Nazaré, onde já havia crescido, foi na sinagoga no sábado, como era seu costume. Ele se levantou para ler e recebeu o pergaminho do profeta Isaías. Ele desenrolou o pergaminho e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em nosso mundo atual, os especialistas estimam que 40 milhões de crianças, mulheres e homens são vítimas da escravidão. O tráfico de pessoas é um crime que transforma pessoas em mercadorias que podem ser compradas ou vendidas. Não é apenas algo que acontece longe de casa, mas também acontece onde vivemos, em nossas próprias comunidades. Cada pessoa traficada é uma criação de Deus, amada e feita à sua imagem. É hora de nos unirmos como igreja para tomarmos uma posição contra o tráfico humano. É hora de ajudar os oprimidos a serem livres.